Olá pessoal, hoje nós falaremos de trocas de calor, balanço energético e equilíbrio térmico. O que é uma troca de calor? Então temos aqui um pedaço de ferro, um determinado corpo A com uma temperatura maior e um determinado corpo B com uma temperatura menor, no nosso caso a água. Quando a gente inserir esse pedaço de ferro na água, o que vai acontecer? A temperatura do ferro sendo maior, começa a liberar calor para a água, que tem uma temperatura menor. Então, o que está acontecendo aqui é uma troca de calor. O que o ferro está cedendo, a água está recebendo. Então, a temperatura desse ferro começa a cair, porque ele está cedendo calor, enquanto que a temperatura da água começa a subir, tendendo a uma temperatura final igual para os dois corpos. Chamamos isso de equilíbrio térmico. Então o que a gente tem aqui nessa mistura? Quando a gente fala mistura-se dois corpos A e B com temperaturas diferentes, uma troca de calor. A temperatura do A começa a cair, a temperatura do B começa a aumentar. Como a gente viu uma variação de temperatura na troca de calor através do Ki macete, se nós pensarmos na quantidade de calor do A, na massa do A, Czinho do A, na variação de temperatura do A, calor específico sensível, se você percebeu, a temperatura do A começa a diminuir, porque ele está cedendo calor. Se a temperatura do A está diminuindo, essa variação de temperatura, onde a gente faz a temperatura final menos a inicial, a final é menor. Então nós temos uma variação negativa, cedeu calor. Não existe calor específico negativo, então portanto positivo. Não existe massa negativa, portanto positivo. Então esse produto me dá uma quantidade de calor negativa, quer dizer, cedeu calor. Enquanto que o corpo B, também no seu Ki macete, começa a ter a sua temperatura aumentada. Então a final é maior do que a inicial. Então nós temos um delta positivo. Um calor específico sempre positivo, uma massa sempre positiva, nós temos o quê? Uma quantidade positiva. Aí está o segredo. O calor que o ferro, que tem a temperatura A, cedeu, ele cedeu para a água. O que significa isso? É um Q negativo. E a água recebeu. Quer dizer, se ele cedeu 1000 calorias, a água recebeu 1000 calorias. Então, se eu somar o QA negativo mais o QB positivo, com certeza vai dar zero. Então, o que a gente diz? Que nós temos um balanço de energia térmica, calor em trânsito, né? Então, calor em trânsito do corpo A para o corpo B, negativo, e do B, que recebeu positivo, nós temos uma soma de todas as quantidades de calores envolvidas nessa troca igual a zero sempre. Chamamos isso de balanço energético. Então, se a gente misturar três corpos, Q do primeiro, Q do segundo, Q do terceiro igual a zero, sempre a soma das quantidades de calor igual a zero, e a temperatura de um diminui, do outro aumenta, tendendo a uma temperatura final igual. Tá? Então no final as temperaturas são iguais. Passaremos então, pessoal, a resolução de exercícios desse tema.